Você está ouvindo Falando sobre Salesforce com Maurício Alexandre Silva. Tudo sobre o universo Salesforce, de Trailblazer para Trailblazer. Vamos juntos? Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, continuando nossa série de conversas com pessoas que fazem acontecer na nossa comunidade, no nosso ecossistema Salesforce. Hoje a gente traz o Felipe aqui, que ele tem uma história super interessante, né, de mudança de área de trabalho, readequação de formas de trabalhar, de estudar. Então, conheci ele já há um bom tempo, é uma pessoa super dedicada na parte de analytics, Tableau Analytics, tudo a parte de que envolve essas capacidades de achar métricas, de verificar informações, é o cara que manja aí. Né? Tanto é que às vezes quando eu tenho dúvidas, né, e eu não me meto nessa área, mas quando eu tenho dúvidas eu já sei para quem eu procuro. Então hoje ele nos está dando o tempo dele para conversar com a gente, mostrar quem é o Felipe, de onde que ele veio, o que que ele faz, o que que ele come, o que que ele gosta, o que que ele não gosta, mas para falar mesmo da pessoa, né? Como ele surgiu nesse mundo Salesforce e como ele está se destacando dentro desse universo. Ele, se não me engano, você é Tableau Ambassador, alguma coisa. Eles têm vários títulos assim que realmente mostram que o caminho que ele vem trilhando nesse ecossistema Salesforce, sim, é muito digno de ser destacado e ser enaltecido, porque é uma pessoa que faz uma diferença super positiva no nosso ecossistema. Então, ele está aqui para contar um pouquinho mais da vida dele, né, Felipe? Felipe, Fala, como é que você tá, Maurício? Tudo bem? estamos aí Boa. tranquilo. Então, vamos lá, meu amigo, dá um breve detalhe de quem que é o Felipe, da onde que ele veio, como que você tá nesse mundo. Fala um pouquinho mais Cla- de ti, de você, da pessoa, Felipe. claro, perfeito. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e com o Maurício também. Vamos lá. Meu nome é Philip Scheinmakers. Eu sou brasileiro, nascido aqui em São Paulo mesmo, 37 anos. E eu comecei a minha carreira com Salesforce, mais precisamente em 2019. Eu comecei em 2018, só que o começo mesmo foi em 2019 e eu já vou explicar para vocês por quê. Vamos lá. Eu, para quem não sabe, era piloto de helicóptero. Eu tinha uma licença de piloto comercial de helicóptero, ainda tenho, só preciso renovar. É, e eu também já falava inglês fluentemente antes mesmo de entrar nessa área do Salesforce, né? Mas qual que era o grande problema dessa época? Nessa época, antes de 2018, eu já com essas qualificações, eu procurava muito trabalho na área de aviação, muito trabalho e trabalho qualquer que fosse, não era só, por exemplo, trabalhar como piloto. Cara, como eu fiz minhas aulas em Jundiaí, eu distribuía meu currículo pelos hangares lá em Jundiaí, por todos os hangares, perguntando, puxa, será que você tem alguma vaga de, sei lá, qualquer coisa, encerar a aeronave, limpar a aeronave, limpar o chão do hangar, qualquer coisa, assim, só para estar dentro da área da aviação, né? E eu não conseguia nenhuma abertura profissional. Muita gente deve passar por isso, não na área da aviação, eu digo, mas você que manda 500 mil currículos por dia, nunca recebe uma resposta, nunca recebe nem sequer uma resposta, uma tratativa assim de, não, não tenho interesse, obrigado. Eu sei como você se sente, porque no começo era assim que eu me sentia também. Foi então que, em 2018, eu estava num outro trabalho já, só que eu trabalhava como recepcionista bilíngue numa multinacional, e, e eu notava como as pessoas, mesmo eu trabalhando nessa empresa e sendo recepcionista, eu falava inglês fluente, melhor do que todos os funcionários da empresa, e também a outra recepcionista que falava comigo, um beijo para a Ana, aliás, falava inglês melhor ainda do que eu. E eu notava falando, puxa,
a gente tem essas qualificações, eu vejo eles trabalhando, eu vejo como essas pessoas trabalham, eu podia fazer algo assim também, mas o que falta para eu ter uma chance, como é que eu posso, uma oportunidade de entrar nesse mercado, de crescer, de entrar numa empresa grande assim, num cargo legal, um salário bom, etc, etc, etc. Porque eu via que eu tinha algumas skills que eles tinham, mas você não sabe exatamente como entrar. E foi em 2018 que meu primo Leonardo, outro abraço para você, Léo, que trabalhava na Salesforce na época, ele me eu estava voltando de um dia de trabalho, a gente ia comemorar o aniversário da minha tia numa pizzaria. Eu cheguei lá atrasado, porque eu cheguei direto desse trabalho de recepcionista. Cheguei, sentei com ele, a gente começou a comer, não sei o que. Ele me puxa do lado e falou, cara, como é que tá o trabalho? Eu falei, é aquela coisa, né? É chato ir pro trabalho de ônibus, essas coisas, etc, etc. Explicando toda a rotina, etc. Falei que eu estava procurando alguma coisa melhor. Ele sentou comigo e falou, você vai estudar isso daqui. Aí ele falou, Salesforce. Aí eu falei, tá, mas o que é isso? Não sei. Ele falou, a gente vai conversar, a gente vai marcar uma reunião no fim de semana e você vai começar a estudar isso daqui. Eu falei, beleza então, né? Chegamos no fim de semana, marcamos uma reuniãozinha virtual. Ele criou duas coisas para mim. Ele criou uma conta no Trailhead, junto comigo, nessa reunião virtual, e a minha primeira org de desenvolvedor. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Era ele que, põe seu nome aí, põe o e-mail aqui, aí põe alguma coisa aqui que tem que ser em formato de e-mail, mas não precisa ser e-mail válido, entendeu? Todo aquele esquema que a gente já sabe, né? Username, yeah. Exatamente, isso mesmo. Aí eu fazendo as coisas dele lá, mas você entendeu? Eu tô fazendo isso aqui para quê, né? E aí quando a gente criou as duas contas, ele falou, olha, tá aqui um módulozinho de administrador, você vai seguir esse módulo, você vai fazer, estudar, etc, 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 porque isso está crescendo bastante no mercado, é de graça, você não vai pagar nada, e aí você vai estudar para tirar uma certificação. A prova de certificação custa $200, se você passar, você vai conseguir emprego em algum lugar. Ele falou isso para mim garantido, ele falou, você vai conseguir emprego em algum lugar. Eu falei, poxa, legal, né? Mas eu nunca tinha trabalhado com essa coisa de TI, eu nunca mexi com nada de TI, eu não era um cara assim de programação, entendeu? Uh, e daí eu comecei a pensar, poxa, mas eu vou ter que estudar programação, não sei o quê, não sei o que. Aí ele falou, não, você não vai precisar estudar. Daí eu falei, beleza, então. Aí eu comecei a fazer esse Trailhead e no começo, assim, sabe quando você acha algo muito abstrato? A sensação que eu tinha é que o Trailhead era algo assim, meio abstrato. Você sentava e fazia, vamos criar um objeto para não sei o que. Agora a Lisa criou o seu primeiro objeto, que legal. Aí eu pensei, tá, mas o que é um objeto e para que eu estou criando isso? E qual, sabe, as funcionalidades, entender o que eu estou fazendo, não só, clica aqui, arrasta aqui, criou, beleza, tá, entendeu? E por causa de achar algo, isso abstrato, eu meio que desencanei. Eu desisti, eu falei, isso aqui não é para mim não, etc, não vou continuar estudando. Isso em 2018, foi agosto de 2018, chegamos até dezembro de 2018, mais ou menos, entendeu? Nem mexi com o Salesforce, não fiz nada, entendeu? Aí, eis que chegamos em janeiro de 2019, que, de novo, depois de... o pessoal sabe como é para trabalhar nesses empregos e a gente se estressa bastante, assim. Eu estava muito estressado já com coisas que aconteciam que eu não admitia na empresa, etc. E eu falava, cara, eu preciso arranjar um negócio melhor, sério aqui, eu preciso arranjar um negócio melhor, né? Aí eu comecei a voltar para o Salesforce. Só que eu descobri que existia uma coisa chamada a comunidade Salesforce, que fazia eventos, entendeu? Boa. E aí, exatamente, aí eu descobri que ia ter um evento na comunidade que ia ser bem próximo de casa. Eu moro na Vila Mariana, em São Paulo, ia ser na Avenida Paulista, relativamente bem próximo, entendeu? Aí eu peguei e falei, vamos lá, vamos ver como é que é esse evento, né? Vamos ver se eu consigo fazer algum network, etc. Eu tava bem, assim, descrente, mas foi. Cara, chegando lá, quem que era o organizador do evento? Meu grande parceiro, meu grande brother, Jean Nas, que eu conheci nesse dia. Ele estava fazendo um evento, inclusive este evento era sobre Analytics.
O Ziad Fayad, ele colou de estar aqui no Brasil no dia do evento. E aí, eu cheguei no evento, pô, assisti o evento, foi super legal. Eu vi, o Salesforce é isso, Salesforce é aquilo, super legal. E quando acabou o evento, eu comecei a perguntar para as pessoas que já trabalhavam, inclusive o Gian, qual era a formação deles. Aí eu falei com a Rosângela, que trabalhava na Salesforce, ela falou, não, minha formação é de marketing. Marketing. Aí a outra falava, não, mas eu sou de arquitetura. E eu sou de veterinária. Não, eu trabalho com administração. Não sei o quê. Eu fui vendo que as pessoas que trabalhavam com o Salesforce não tinham nada a ver com a área de TI. Nada a ver, entendeu? Aí eu falei, poxa, se essa galera que está trabalhando e realmente não é da área de TI, poxa, acho que realmente você não precisa ser da área de TI para entrar nisso, entendeu? Para ter um destaque, assim. Então eu falei, cara, eu vou me dedicar nisso daí. Vou me dedicar para valer dessa vez. Só que dessa vez, eu não fiz mais pelo Trailhead. Eu não vou fazer propaganda aqui no seu podcast, mas eu comprei um curso da Udemy, que para mim até hoje é o melhor curso que eu já vi de Salesforce. E cara, era dado por uma indiana. E assim, ela abriu minha cabeça de uma maneira que eu nunca pensei que fosse entender. Eu entendia tão rápido. Eu falava, por isso que eu estou fazendo as coisas. Isso que é um objeto, para isso que eu estou fazendo. Aí você vai entendendo. Pode de boa falar, aqui não tem crise nenhuma, cara. É mostrar o teu caminho, né? Isso é super essencial, isso é super necessário, quebrar esse paradigma, né? De que, não, pô, que nem você falou assim, cara, você viu, começou a ver que o cara lá era veterinária, a pessoa era veterinária, a outra era de marketing, a outra era nada a ver. Então, tipo assim, independente também, pode falar, se você lembra o coisa lá, o curso, pode de boas. Isso você vai estar auxiliando as outras pessoas. Esse é o objetivo dessa nossa conversa. Pode ficar de boa, filho. Eu não lembro o nome do curso, mas era da Archana Rajendran. É uma indiana, o nome dela é Archana Rajendran. O problema é que esse curso eu acho que hoje ele está meio desatualizado porque ele foi dado inclusive no Classic. Nossa. Tá? Ele foi dado inclusive no Classic. Mas, cara, de fundamento, assim, para entender as permissões, como é que funciona o role, aquela clássica diferença que quem está começando, a diferença entre o profile e o role, essas coisas, etc. Mano, aquilo ela explica de um jeito que você fala, caramba, cara, é tão fácil de entender, é tão fácil. Então, isso assim para mim foi o grande diferencial. E eu fiz vários outros cursos também da Udemy, assim. Eu pegava e estudava bastante assim, porque eu queria tirar a certificação, porque eu sabia que por não ser da área, e como eu não tinha network nenhum, eu ia precisar de uma certificação. Eu sabia disso, entendeu? E aí eu estudei. Marquei minha primeira prova pro dia 19 de fevereiro. Bombei. Não passei, né, de admin. E aí, beleza, eu vou fazer o retake. Paguei mais $150. Tudo isso do meu bolso, né? Estudei. Marquei pro dia 29, passei. Dia 29 de fevereiro, eu passei na minha prova de administrador. E tirei a certificação. E, cara, no momento que eu coloquei essa certificação no LinkedIn, a minha vida profissional mudou. Mudou, assim. A hora que eu botei administrador Salesforce lá, com a certificação válida, etc., eu que não fazia, eu que ficava implorando, mandando não sei quantos mil pedidos de currículos todo dia, não sei o que. Cara, agora tinha gente eu tava tendo, sei lá, teve semana que eu tive 5 entrevistas de emprego. 5 entrevistas, do tipo, 3 num dia, 2 no outro. Aí outra semana eu tive 4, entendeu? Mas era algo assim que, cara, muita gente vinha me procurar. Mesmo para um cara que tava começando, assim, tipo, eu não tinha experiência, eu tava começando. Eu sabia bem a teoria, mas eu nunca tinha mexido na prática, né? E, cara, foi impressionante, assim, e me mandavam currículos, e me mandavam, etc. Desculpa, eu mandava, e me mandavam... propostas de emprego, né? Exato, propostas, entrevistas, etc. Vamos fazer. Algumas eu não fui logo de cara, porque eles precisavam de alguém um pouco mais de experiência, ou alguém com... eu lembro que teve uma que era experiência em marketing cloud também, que eu não tinha nenhuma. Aliás, até hoje eu não tenho. Mas, enfim... eu consegui meu primeiro emprego na Wings IT na época. Também foi uma indicação do meu primo. É uma empresa que eu gostei bastante de trabalhar. E lá eu pude colocar em prática tudo que eu aprendi nessa parte de administração. Então, me perguntavam como é que você faria isso. Eu pensava, tem um processo de aprovação.
como é que você faria? Na época era Process Builder e Workflow Rules, né? O Flow Uhum. tava começando na época. Aí eu pensei, vamos fazer um Process Builder para isso, para pegar, atualizar o registro. Então eu pensava, mais ou menos essa era a lógica. Eu fazia as coisinhas de administração básica, eu não tinha coisa de arquitetura. Eu executava o que me pediam para fazer. E aí eu trabalhei na Wings de julho de 2019 até março de 2020, quando, de novo, meu grande amigo Gian Nas me apresentou o que foi o cara que me introduziu o CRM Analytics, na época chamava Einstein Analytics, que foi o Lucas Ribeiro, da River BI. Um grande abraço para o Lucas e para o Gian de novo. Aí era uma empresa já americana. Foi aí que o falar inglês fluentemente veio a calhar na minha carreira. Porque finalmente agora eu estava trabalhando por uma empresa americana e trabalhando com uma tecnologia que na época ainda estava assim em desenvolvimento em ponto, entendeu? Estava explodindo o Einstein Analytics na época. E também foi, não sei se vocês lembram, foi na época em 2020 foi na época que a Salesforce comprou a Tableau. Então, já tinha uma plataforma de analytics e já tinha outra também que eu ia começar a estudar. Aí eu entrei na River BI, acho que 2 meses depois de entrar, eu fazendo o mesmo método de estudo, eu estudei para certificação de Einstein Analytics and Einstein Discovery Consultant, tirei ela, e aí eu comecei a trabalhar para os clientes da empresa. E aí é meio que muita coisa que eu fui aprendendo foi graças ao Lucas Ribeiro, porque a gente sempre teve nessa empresa, eu fiquei 4 anos nela, foi a empresa que eu mais fiquei tempo, assim. E a gente sempre teve uma cultura de compartilhar conhecimento, assim, né? E a gente fazia encontros semanais, assim, hoje vamos falar de Security Predicate do Dataset, hoje vamos falar dos Data Flows, hoje vamos falar não sei o quê. A gente sempre falava isso, de como fazer as ligações, de como fazer as interactions, na época eram chamadas bindings na dashboard, etc, etc. E eu fui aprendendo muito mexendo sozinho também. Eu pegava. Tem um blog chamado salesforceblogger.com, que é o blog da Ricky Hovgaard, acho que é assim que pronuncia o nome dela. É uma das pessoas mais experientes em CRM Analytics que eu já conheci. E ela fazia muitos blogs tipo de. Vamos aprender a colocar bandeira no nosso gráfico. Vamos aprender a colocar foto dos usuários. Vamos aprender a colocar, sei lá, criar mapas customizados com arquivos GeoJSON, entendeu? Então, eu comecei a desenvolver esses desafios e fazer para aprender mesmo, entendeu? Eu sentava, falava, vamos fazer isso daqui, vamos ver se. Como se fosse, entre aspas, uma super badge. Só que era eu mesmo fazendo, entendeu? E aí, cara, eu fui desenvolvendo, eu fazia muito experimento sozinho, entendeu? Eu passava o fim de semana, não o fim de semana inteiro, mas eu sentava e falava, putz, se desse para fazer isso dessa maneira dentro do CRMA, porque daí eu ia economizar isso. Aí eu sentava lá, tentava fazer, algumas eu conseguia, algumas eu não conseguia, e foi assim que eu fui ficando, assim, crescendo bastante dentro do ecossistema de CRMA. E também, paralelamente, eu comecei a responder bastante dúvidas lá no fórum do grupo de CRMA da Salesforce, da comunidade do Trailhead, e teve uma época, depois de ter tantas respostas assim escolhidas como Best Answer, eu virei o top 1 global de melhores respostas dadas para o CRM Analytics. E conheci bastante gente super legal também da comunidade através de lá. O Prabhat Misha, um cara sensacional. Conheci como é que era o nome dele? Will Turner. Conheci a Darshana Sharma. Conheci a Sayantani Mitra. São pessoas assim maravilhosas que também trabalham com a NVIDIA Analytics, que eu conheci por causa da comunidade de responder essas perguntas. Aí o resto foi indo meio que história. Nesse salesforceblogger.com, eu entrei em contato com a Rick e falei, puxa, eu posso escrever um blog para vocês? Qual que vai ser o assunto? Acho que o primeiro assunto foi o criar os mapas customizados, se eu não me engano. Aí eu criei uns 3 blogs lá no site dela e foi super legal, a galera gostou bastante. Aí depois disso, eu também ganhei visibilidade quando eu fiz uma dashboard chamada a Street Fighter Dashboard. Inclusive, eu postei lá no LinkedIn. Acho que foi o meu post mais compartilhado de todos, que ninguém sabia que dava para fazer aquilo com o CRM Analytics.
E eu fiz assim no teste mesmo. Falei, pô, será que fazer isso? Porque no CRM Analytics tem um gráfico que eu gosto muito, que é pouco, que, por exemplo, o Tableau não tem, você tem que criar ele na mão, entendeu? Que é o Metric Radar, onde que são aqueles atributos e você põe um radarzinho mostrando, comparando os atributos de um ou mais registros agrupados, entendeu? Aí eu pensei, porra, isso geralmente tem jogo de futebol, para quem joga muito FIFA ou International Superstar Soccer, essas coisas. Você vê lá comparando os dois jogadores, etc., os times. E eu falei, porra, vou fazer. Que outro exemplo tem isso? Jogo de luta. E qual é o jogo de luta mais famoso? Street Fighter. Street Eu falei, Fighter. poxa, eu comecei a fazer. Muita coisa daquela dashboard eu aprendi na hora de. Tipo, eu não sabia que dava para colocar os GIFs, eu não sabia que dava para colocar. Como é que é o nome? Mudar a ordem baseada em seleção e em outra seleção. Eu aprendi muito montando aquela dashboard também. Então, Nossa, que legal. foi assim, foi meio que aprendendo enquanto eu estava fazendo as coisas do CRMA. Boa. E para finalizar, que teve aquilo que você falou, que o Tableau, ele tem um programa chamado Programa de Comunidade, de Embaixadores, desculpa. Desde que a Salesforce comprou a Tableau, os embaixadores de CRM Analytics foram englobados por esse programa de embaixadores da Tableau. Então, aí eu me apliquei para ser um. Eu tinha. Aí, quando você aplica, você precisa falar: como você está contribuindo com a comunidade, não sei o quê. Aí eu gostava. Eu ajudei a responder as questões, eu virei líder global lá no Answer da Salesforce. Eu criei desafios aqui, eu escrevi esses blogs, entendeu? Eu juntei tudo que eu escrevi e apliquei para ser. E quando eu apliquei para ser, eu fui aprovado e virei o embaixador da Tableau de CRM Analytics. E também teve a coisa que eu achei mais legal de todas, que aconteceu ano passado, que foi, eu virei um CRM Analytics Credential Ambassador, que quando a gente mudou, o produto foi nomeado para CRM Analytics, a prova de certificação também foi alterada. Então, eu fui o único brasileiro chamado para fazer parte do time que ia criar as novas questões que seriam utilizadas na prova de certificação do CRM Analytics. Então, foi lá que eu conheci a Sayantani, foi lá que eu conheci o Shubhadeep, foi lá que eu conheci uma galera legal. A Raj Lakshmi também conheci lá. E a gente fez parte desse time que a gente trabalhava assim uma vez por semana para montar e revisar. Vamos elaborar questões, vamos revisar, vamos ver as respostas, etc. Entendeu? A gente elaborou bem elaboradinho assim as questões da nova prova, que é utilizada hoje, entendeu? Boa, boa. E eu recebi um swag por isso. Eu tenho aquela caneca térmica da Credential Ambassador. Credential Ambassador. Ela tem a jaqueta e tem os pins deles também. Faz parte, só que pela parte do Trailhead, pela parte do criação de super badges, revisão das badges, criação de badges e também revisão das provas da Salesforce. Show de bola. Então, tipo, qual que foi o teu maior desafio? Foi você acreditar em você mesmo ou você, que nem eu entendi, para certas pessoas entender a lógica do porquê que você está criando, dos porquês, né? Não a lógica, mas assim, os porquês que você está fazendo isso, que te leva a caminhar. Então, pelo que eu entendi no teu início, como você não entendia os porquês, por que eu estou criando um objeto? Para que ele serve? E você ficou meio desmotivado. Daí, quando você entrou achou esse curso da Udemy e ela te mostrou o porquê você cria um objeto, qual que é o objetivo, o que ele vai gerar, o que ele vai fazer, você começou a ter mais, eu estou entendendo, agora estou vendo por que serve essas coisas. Então, tipo, foi aí que você realmente começou a ver, Salesforce realmente faz sentido eu aprender isso, porque estou sendo bem guiado. Mas eu posso dizer que foi mais ou menos aí que foi, tipo assim, aí que caiu a ficha para você do Salesforce, realmente eu estou entendendo e agora vamos colocar as manguinhas para continuar se desenvolvendo nesse mundo. É isso mesmo que você falou, Maurição, porque, cara, o Trailhead, essa acho que é a minha única crítica que eu tenho, porque
realmente, para quem hoje, quando eu estou mexendo, fazendo badges novos, para mim tá tudo claro. Ah, você vai entendendo, etc. Por quê? Porque eu já estou inserido no meio, etc. Agora, Uhum. para uma pessoa que, sei lá, como eu, que não tinha visão nenhuma, era zero, era tudo muito abstrato. Eu não sabia, eu nunca tinha mexido sequer com um sistema, eu sabia que era uma planilha. Tipo, eu já mexi com computador, mas eu nunca mexi com um sistema de nada, entendeu? Uhum. Então, cara, para mim tudo era muito abstrato, tudo era muito, meu Deus do céu, pra quê? Porque senão fica só aquele papo de, ah, beleza, clica aqui, arrasta aqui, não sei o que, não sei o que lá, pronto, você criou o seu negócio. Na vida real não é assim. Verdade. Na vida real nunca é igual ao Trailhead. Sim. É sempre requerimentos mais complexos, mas que vocês têm que levar em consideração. Então você tem que saber por que está fazendo isso, porque você tem que levar em consideração todas as outras fatores que nunca estão no Trailhead, estão na vida real, entendeu? Então para mim essa era a preocupação, era uma preocupação em ser, cara, eu quero ser o cara que vai fazer, eu não quero ser o apertador de botão, eu quero ser o cara que vai resolver na vida real, entendeu? Uhum. Boa, 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 boa. E agora, o que você considera essencial para quem está começando, Felipe, hoje? Qual que é tua dica para a pessoa que vai, pô, tô saindo de um outro mundo, ou mesmo para quem já esteja dentro desse universo da TI, mas ele está numa outra parte de tecnologia, né, SAP, numa outra coisa que não tem nada a ver com Salesforce. O que você considera essencial e o que você recomendaria para a pessoa fazer como os primeiros passos dentro do ecossistema Salesforce? Cara, vamos lá. A primeira coisa, eu acho que é estudar administração, porque o Salesforce ele foi desenvolvido para ser algo low code, algo que você possa customizar e executar exatamente sem precisar mexer no código, né? Sem precisar criar uma classe, um trigger, alguma coisa assim. Ele foi criado para que você pudesse desenvolver de uma maneira clique, arrasta, etc. Inclusive as automações. Então, por isso que eu acho importante mesmo a galera que deve estudar administração do sistema, para entender que você pode, às vezes, putz, eu posso criar um código super legal, uma classe que vai resolver seus problemas, só que você podia ter feito a mesma coisa com o Flow, só que para a classe, só quem é dev vai conseguir ajustar e arrumar. O Flow não, o Flow você conseguiria fazer algo que vai ser escalonável para todo mundo que consegue ajudar a mexer. Talvez a pessoa não precise pedir para você editar a cada coisa que você editar, sei lá, qualquer coisinha que você tem que fazer no Flow. Na classe você teria que ir lá você ou alguém que manja de código mexer na linha por linha. No Flow não. No Flow você pode, uma pessoa que manja de Flow pode entender e editar o seu trabalho, entendeu? Então é muito mais escalonável no sentido de distribuição de quem pode ter acesso às coisas, não é algo tão específico. A segunda coisa que eu falaria que fez toda a diferença para mim, quem está querendo entrar e não conhece nada da área, é pegar um desses cursos que eu recomendo. Não precisa ser o curso que eu falei, pode ser qualquer curso, um atualizado assim, que você veja que seja bom, entendeu? Veja as recomendações, tem sites bons que nem o Udemy, que, cara, putz, a recomendação é boa, e enfim. Terceira coisa, cara, se eu fosse você, eu dava uma caprichada no inglês. Mesmo, eu falo zero inglês e não quero aprender. Não quer aprender. Tudo bem, dá para estudar em português. É que, na minha opinião, tem coisa muito boa em português para aprender, inclusive o blog do Mauricião, etc. Mas é muito mais fácil você achar uma quantidade muito maior de conhecimento e de acesso à informação em inglês para o Salesforce. Mas e para qualquer outro sistema também. Não só para o Salesforce, né? Verdade, Então, verdade. Essa parada do inglês, eu compartilho com você. Se a pessoa não quer ir, beleza, mas vai chegar num ponto onde é que ela vai parar, porque exato. nós das comunidades, nós tentamos traduzir as coisas, colocar em português, tudo, mas caramba, a quantidade de material que vem no inglês, que é o idioma universal, é o idioma da Salesforce. Salesforce é uma empresa americana, o idioma deles é inglês, e eles não vão mudar isso. Você quer? Beleza. Existem pessoas fazendo trabalho de tradução, tudo para expandir e escalar essas aplicações. Mas tudo que sai primeiro sai em inglês. Né? Os maiores os eventos que saem são em inglês, os maiores treinamentos que saem são em inglês. Então, você, uma hora ou outra,
você vai ter que ter dado teu bracinho a torcer e falar, pô, eu tenho que saber pelo menos o básico, tenho que ler e pelo menos, eu não preciso ser um fluente conversador, conversar sobre qualquer coisa em inglês, não, você tem que entender. Eu acho que sempre, tipo assim, pelo menos na minha visão, tem que entender o que está escrito, porque até as certificações são em inglês. Ou é em inglês ou em japonês. Eu não quero aprender japonês porque japonês é difícil pra caramba. Então, também, eu já vim num aprendizado no inglês, tudo. Mas então eu compartilho com você essa necessidade de você aprender o inglês. Com certeza. Para mim, ainda mais, por exemplo, para você e para mim, que somos caras que às vezes trabalhamos bastante com integração, o Salesforce tem em português, mas o outro sistema não tem. Você vai ter que ler a documentação em inglês para fazer. Entendeu? Então, cara, não, infelizmente, não adianta. Não adianta, não tem muito o que fugir. Em inglês é meio. Cara, posso ser sincero, vai te abrir muitas portas se você aprender a falar inglês. Tipo, por exemplo, eu hoje estou trabalhando para empresas estrangeiras, entendeu? Você tem a oportunidade de ganhar um salário que é pago em moeda estrangeira, que é muito valorizado em relação ao real. Então, tem benefícios, cara. É, e é algo que, cara, enfim, eu recomendo assim bastante por essas questões que o Maurício falou e também por outras, entendeu? Porque, de novo, vamos supor, poxa, vamos no Dreamforce ver as novidades do ano, que nem o Maurício vai todo ano e volta contando para vocês. Cara, lá os caras falam tudo em inglês, ele tem que saber inglês para entender o que está sendo apresentado, etc, entendeu? Tudo chega primeiro em inglês. Então, se você fala inglês, você vai estar sempre atualizado, entendeu? No ecossistema. E, cara, acho que mais uma network fundamental. Vai no evento das comunidades, conhece o pessoal, etc. Mas não vai, gente, posso dar uma dica? Não vai tipo, eu quero pedir emprego. Eu cometi esse erro no começo. Eu fui um cara que ia nos eventos da comunidade, tipo, falar, mas você sabe de vaga? Você consegue me arranjar uma vaga? Você consegue me indicar? Não sei o quê. O pessoal, eles querem ajudar, mas eles não têm esse poder de dar uma vaga para você. Entendeu? Eles podem indicar as empresas para você mandar o currículo, mas o ponto tenta usar a comunidade exatamente para você, cara, aprender conhecimento, entender, etc. Não tem problema. Eu estou entrando na área e quero aprender para buscar um emprego no futuro. Mas eu quero primeiro aprender, eu quero entender como é que funciona. Contribua com a comunidade, participa dos eventos. Vai ser bom para você, porque é um network. Eu só consegui a maioria dos meus trabalhos, claro, eu sou bem bom no que eu faço, mas, sendo bem sincero, o que contou mais foi o meu network. 2 dos meus trabalhos, quem me indicou foi o Gian. O último quem me indicou foi meu antigo chefe, entendeu? Ou seja, eu sou bom no que eu faço, é verdade, mas o network também, cara, acaba sendo o que faz a grande diferença. Entendeu? Acelera. Exatamente, acelera e muito. E Sim, sim. E é isso que é o valor da comunidade. Esse é o grande valor da comunidade. Entendeu? Boa. Boa. Até isso que eu ia perguntar, né? Quando você começou a se engajar nas comunidades, tudo, né? O quão importante foram elas, né? Então você já me conversou aqui. Uma coisa, em termos de aprendizado, tirando lá o Udemy, hoje, como você estrutura o teu aprendizado das coisas que estão aparecendo nesse universo de Analytics e Salesforce? Como você estrutura hoje? Onde você vai? Como que você faz? O que você poderia dar de dica para as pessoas? Então, hoje eu só estudo. Hoje eu não estudo mais o CRMA, entendeu? Porque eu domino tudo que foi lançado. Não tem novidade sendo lançada sobre ele. O que eu estudo hoje? Eu estudo o Tableau Next, que é a nova plataforma de analytics da Salesforce. Estudo o Tableau também, que é o Tableau ele vai continuar existindo e o CRMA também vão continuar existindo. Mas o Salesforce tem agora uma nova plataforma que é dependente do Data Cloud chamado Tableau Next. E o Tableau Next, por enquanto, ele não tem curso, ele não tem nada. Ele tem o Trailhead. Ele está muito recente, entendeu? Então, agora eu voltei para o Trailhead e estou fazendo os Trailheads do Tableau Next. E também tem canal do YouTube de outro embaixador da Tableau e ele está fazendo um step-by-step vídeos de como que abre o Tableau Next, como que a gente cria o dashboard, como etc. Então, ou seja, eu estou pegando o que tem de mais recente indo atrás, entendeu? Porque eu sou um cara que já consolidei bastante meu conhecimento no produto já existente, entendeu? E eu acho que o foco agora
vai ser esse novo produto que vai ser o Tableau Next por enquanto. Vamos ver se engata ou não. Então, a minha recomendação de estudo para o pessoal obviamente, os fundamentos, nunca deixar os fundamentos de lado, principalmente questão de segurança da org, compartilhamento, isso é uma coisa que você tem que dominar. Vocês precisam dominar, entendeu? Mas, a partir disso, eu iria pro produto que está mais em alta agora, que no caso é o Agent Force, essas coisas que estão vendo inteligência artificial generativa, entendeu? Boa. Você comentou ali, Felipe, que você tirou a tua primeira certificação, foi de administrador. Quantas certificações você tem hoje? Hoje eu tenho 14. Incluindo as de Tableau, né? Boa. E qual a certificação que você considera que é um divisor de águas na tua carreira? Tipo, na minha foi o Sharing Visibility, que me mostrou por que existe a necessidade tanto de segurança em relacionar aos dados, como que eu faço para elas serem invisíveis para certas coisas. Ali foi um divisor quando eu comecei a estudar para tirar essa certificação, que realmente me deu o fundamental da base da Salesforce em termos de compartilhamento de dados, né? E qual que foi a tua certificação e o porquê que ela é o teu divisor de águas? Cara, se fosse para dizer uma certificação, não precisa ser uma, pode ser algumas. Aí de boa. Não, mas é porque, cara, nenhuma assim foi, nossa, meu Deus, um divisor de águas, não sei o quê. Mas que como você falou, divisor de água no sentido de, não fui contratado mais por causa disso, eu não fui chamado eu não tive mais entrevistas por causa dessa certificação ou tal. Mas as que mais, assim, me fizeram entender a fundo mesmo o que é a nuvem do Salesforce, é essa que você falou, a Sharing Visibility, e a Data Architect, que antes era conhecida como Data, não sei, eu esqueci o nome dela anteriormente. Hoje ela é chamada de Data Architect. E por quê? Porque você entende sobre as skinny tables, troca de compartilha, como é que é o nome? Ownership Data Skill, que é aquilo quando o usuário tem mais de 10 mil registros sobre ele. Você entende, tipo, a recalculação das regras de compartilhamento, porque tem org que tem muito registro mesmo, cara. E a gente precisa, essas coisas são importantes, especialmente nesse tipo de org. Eu não mexo mais com muito isso hoje, mas porque o CRMA, para quem não sabe, é apartado, ele não é dentro da Salesforce, você carrega os dados da Salesforce, e o compartilhamento lá é feito por outra maneira, entendeu? Outra coisa chamada Security Predicates, mas para o core, isso foi fundamental, para entender assim, tipo, por exemplo, hoje eu consigo implementar melhor um Security Predicate dentro do CRMA se eu carregar a Sharing Table do objeto junto. Então eu carrego ela, faço uma agregação, faço um flatten do campo e consigo compartilhar melhor o registro baseado nisso. Nem sempre dá certo, 100% certo, porque às vezes é compartilhado com um grupo também. Aí eu preciso fazer uma mágica com o grupo e não com o usuário, mas enfim, geralmente dá bom, entendeu? Assim, para cobrir os gaps. Mas sim, essas certificações assim foram bem importantes. Bem importante, porque você não é mais só não que você seja decoreba as primeiras, mas a primeira, clicou aqui, o perfil é isso, não sei o que, essas você vai ter que dar um deep dive mesmo no conhecimento da nuvem, em arquitetura de computação mesmo, entendeu? Então para mim foram inclusive um desafio, porque eu não sou dessa área, mas eu falei, de novo, eu utilizei cursos da Udemy para passar e ajudaram bastante. Boa. E hoje, vamos lá. Tratando de soft skills, não só a parte técnica, né? Os soft skills, eles estão cada vez mais sendo essenciais nas nossas carreiras. Quais habilidades interpessoais você considera fundamental, né, para o pessoal que está trabalhando, que está estudando, está crescendo dentro da carreira Salesforce? O que você vê como experiência tua? Quais são os soft skills que ajudam bastante em termos na sua formação de trabalho?
Cara, a primeira coisa de todas é comunicação transparente. Assim, ser um cara que se sabe se comunicar de maneira direta, rápida e transparente também. Tipo, não é, não sabe, fala que não sabe. Não fica dando migué, entendeu? Tipo, não fica enrolando, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Tipo, dê as possibilidades e explica o risco de cada uma. Ou se você não sabe, tudo bem, fala que você não sabe. Mas é importante você ter essa comunicação clara e direta e transparente, porque isso passa confiança, entendeu? Poxa, o cara sabe disso e, ele não sabe, não é que não dá para contar com ele, não, ele tá admitindo que ele não sabe, ele pode buscar. Não é um defeito você admitir que você não sabe. Defeito pior é fingir que sabe, não saber e aí entregar na hora errada. Porque aí os caras estão contando com você, entendeu? Então, eu acho que essa é, para mim, a principal, assim. Claro, além disso, falar sempre de maneira respeitosa, né? E também ser uma pessoa assim. Cara, você tem que ter vontade de aprender. Você tem que ter vontade de aprender. Senão não vai dar certo. Porque é um negócio que você vai estar sempre. A gente ouve falar isso direto, e é verdade. Todas as áreas da humanidade a gente sempre vai estar aprendendo. Por quê? Porque sempre está inovando, sempre está aprendendo, e na tecnologia não é diferente. E isso acontece cada vez mais rápido. Entendeu? Então, você sempre tem que estar disposto a aprender. Você tem que estar antenado, a fim de estar antenado. Não é só estar antenado. Eu tenho que querer estar junto à comunidade, tenho que ver o que está lançando, tenho que. Eu não fui no Dreamforce, mas eu sei que falaram disso, porque eu sigo as pessoas que estavam lá e eles já compartilharam com a gente. Entendeu? Você tem que estar ciente, você tem que estar atualizado. E isso é uma coisa que é meio que depende do seu interesse. Ou seja, você tem que estar interessado, entendeu? Não adianta eu falar para você, você faz isso só pelo dinheiro. Não, tudo bem, todo mundo quer dinheiro, não sejamos hipócritas, mas você tem que querer e estar interessado pelo ecossistema, cara. Senão, não vai funcionar. Não funciona, com certeza. Você hoje, Felipe, você se vê mais especialista ou um generalista? E o que você Especialista. acha? Especialista? Especialista, Bom. sem pensar duas vezes. Tanto que, Boa. como você falou no começo, é muito mais a nuvem de analítica e tal. Não é que eu não trabalhe mais com Flow, que eu faço essas coisas. Aliás, o último que eu fiz faz bastante tempo, mas eu faço. Mas eu sou conhecido pelas minhas especialidades nas nuvens de analytics do Salesforce. Entendeu? Boa. E qual seria a tua dica, né, para as pessoas? Tem dois movimentos sempre, né? O generalista, não, você tem que saber tudo para poder se manter vivo, ou outra pessoa lá, não, você tem que ser especialista, porque daí realmente, assim, quando dá aquelas situações, eles sabem que você é o cara que realmente vai nadar e sair do outro lado sem problema nenhum, né? O que você falaria hoje para o pessoal nessa parte tanto de generalista ou especialista? Você vai começar como generalista sempre. Sempre. Comece como generalista, até pela parte de fundamentos, que é o que a gente falou. E você pode até. Eu penso que, por exemplo, quando eu digo que eu sou um especialista e não sou um generalista, eu penso mais pela parte de analytics. Só que os produtos de analytics hoje, se eu pegar o Databricks, se eu pegar o Alteryx, etc., eles são, entre si, eles são mais ou menos parecidos. As funcionalidades, tipo, são mais ou menos as mesmas, entendeu? Então, eu sou um especialista em analytics, entendeu? E o que eu estou querendo dizer com isso também? Você nunca vai ser um especialista puro. Por quê? Porque o produto está sempre sendo atualizado, entendeu? Sempre vai ser deixado de utilizar, a não ser que você trabalhe com banco e COBOL lá, aí os caras que é outra história. Essa é outra história. Entendeu? Isso é outra história. Mas o sistema sempre vai estar sendo atualizado, sempre. Tanto que tem um produto novo, Tableau Next, eu não manjo nada, mas eu já manjo de plataforma de analytics. Ou seja, o que eu preciso entender do Tableau Next? O que faz como que eu faço o que eu já sei fazer no CRMA dentro do Tableau Next? Entendeu? É basicamente isso. Ou seja, os fundamentos eu já tenho. Entendeu? Então você nunca vai ser um especialista puro. Por quê? Porque os produtos estão sempre mudando, está tudo sempre sendo atualizado, etc. E por isso que você tem que até ser um cara que está interessado em estar no meio. Mas não quer dizer que você não possa escolher uma área. Eu quero os produtos de service.
beleza, vamos dominar todos os produtos externos, vamos dominar o SLA, vamos dominar os milestones, o processo de suporte, etc, entendeu? E ficar sempre atento também às novidades, porque tudo que for lançado vai ser sempre a bolha do momento, que nem agora é o Agent Force. Para mim, de Analytics é o Tableau Next. O que vai ser depois, entendeu? Sempre vai vir. Isso sempre vai vir uma coisa nova, tá, pessoal? E, por final, eu sei que parece contraditório com tudo que a gente falou agora, mas não se mantenham fixos só no Salesforce. Quando você entrar, você vai aprender a área de Salesforce, etc, mas nada impede você de aprender outros sistemas de computação novos, como Amazon Web Services, como, sei lá, o Google Cloud também, etc. É sempre bom quanto mais você souber, se você tá pensando realmente em ser um generalista de verdade, mais vale a pena, entendeu? Mas você sempre vai ter mais o que aprender, entendeu? Sempre vai ter que ter mais o que aprender. Então, a pergunta é meio que essa, o quanto você está disposto a estudar e aprender, porque é bastante coisa e não vai parar, vai continuar vindo. Sim, boa. Eu digo assim, tipo, mesmo sendo um arquiteto, eu não sou um arquiteto Salesforce. Eu sou um arquiteto onde que eu tenho que ter conhecimento das coisas que eu sou especialista, né? Mas eu tenho, que nem você falou agora, o AWS, o Google, várias coisas que interagem com o Salesforce. Então, eu não tenho que ter aquela dependência extrema de outras coisas para poder dar uma resposta. Se eu for ficar esperando isso daí, acaba tornando-se meio obsoleto. Pô, o cara lá só sabe Salesforce. Se eu vou fazer integração, integração? Não é só, não vou integrar com uma outra nuvem da Salesforce. Eu vou integrar com SAP, vou integrar com Banco Oracle, vou integrar com outras coisas. E você tem que ter um conhecimento mínimo que seja para poder pedir, qual a chave, qual que é o sistema de integração, qual que é a API, qual que é o tipo de API que eu vou usar um REST, SOAP, vou usar uma book, como que vai ser Então você tem que ter esse conhecimento, não ser só realmente aquela coisa só fechada, Salesforce. Você tem que ter essa variação que você falou agora, que é muito bem colocada. Você tem que ter, de novo, você tem que entender, mas você tem que estar aberto para esse universo. O universo TI não é só Salesforce, o universo TI é muitas coisas mais. E você tem que entender, tem que aprender, tem que estar ligado para você não cair no esquecimento. Porque se você fica só naquilo lá, que nem agora você colocou o COBOL, coisa assim, esse é um nicho de mercado muito exclusivo. Eu já fiz parte deles, esses nichos bem exclusivos, só que eles ficam você fica numa dependência extrema de uma coisa. E o Salesforce e outras coisas que são os atuais, eles te dão uma abrangência maior de você poder se desenvolver. Não também somente, que nem você falou, dinheiro é necessário. Você trabalha para isso, para ser recompensado pelo teu trabalho. Mas você tem que ter outras coisas por fora que também vão te alimentando, vão te deixando mais assim curioso no que está vindo, por que, como fazer aquilo, como você fez, né, quando você montou aquela coisa pro Street Fighter, né? Foi a tua curiosidade em falar, mas espera aí, isso daqui funciona para as outras coisas. Como que eu posso fazer isso aqui funcionar para essa parte do Street Fighter? É a tua curiosidade que te levou a mais além do conhecimento que você tinha. E você foi descobrindo, mas caramba, dá pra fazer essa coisa, dá pra fazer essa coisa. Cara, tipo assim, você foi se autodesenvolvendo através da tua própria curiosidade, não pelo teu, não, beleza, vou aprender isso daqui, vou tirar a certificação, vou começar a trabalhar e PT saudação, né? Então, tipo, a tua curiosidade te levou aonde você está e sendo umas referências do que você é em termos de analítica, né? Exatamente. Então, exatamente. E aí vem o ponto positivo da Salesforce, na minha opinião. Por exemplo, o Agent Force, infelizmente, a gente ainda não consegue ter uma org com isso para a gente treinar. Mas os outros produtos, a gente consegue ter uma org de graça. De graça com CRMA. Antes não tinha de graça, tinha que fazer uma org especial. Agora a gente tem uma org já de graça com o CRMA para estudar, para fazer essas coisas. Outros produtos não tem, entendeu? Que nem a Amazon Web Services. Eles acho que dão 30 dias para você. Depois cara, pode tirar a mãozinha do bolso que você vai pagar a computação, etc. Mesma coisa o Databricks, mesma coisa o Alteryx, etc. Entendeu? Uhum. Então, isso eu acho uma coisa muito positiva. Porque isso fomenta, de novo, cara, você está experimentando.
Ah, e se desse pra fazer isso, se desse pra fazer aquilo, se desse. Entendeu? São coisinhas bestas, assim, que a gente pensa no dia a dia, mas que somadas fazem uma grande diferença no dia a dia do trabalho, porque é uma situação que você vai encontrar. Ah, agora eu já sei fazer isso porque eu já fiz antes. Agora eu já sei fazer isso, entendeu? Entendeu? Boa, boa, boa. Porque não, de novo, pessoal, não esse negócio do Agent Force, do Chat GPT, etc. É legal, etc, mas ainda está bem no comecinho. Então é aquilo que a gente sempre fala, não dá para ficar confiando na resposta do Chat GPT, não dá para jogar pro Chat GPT e esperar a resposta não, porque quantas vezes eu já vi errar. É o que eu falo, tipo, pô, legal, cursor, vamos lá, quando desenvolvedor com cursor, ele acelera, mas não é a questão de copiar e colar. Não quer Uhum, dizer que vai são aceleradores do teu trabalho. Tipo assim, eles exato. vão te diminuir 40, 50% do tempo que você gastava pensando de como que eu vou começar uma classe, como que eu vou montar um mapa. Eles vão fazer isso, eles vão pegar exemplos de outras pessoas que colocaram nas plataformas disponível para poder te auxiliar. Eles vão tentar te auxiliar conforme você pediu, né? Então, uma das coisas bem interessantes também é a forma que você vai pedir, né? Então, tem mais... É que nem... Ainda a tecnologia, o que está sendo posto para nós ainda, o que vem para nós ainda, são coisas poucas, pequenas ainda que está acontecendo. Já tem coisas que vão ser... Eu faço parte do time de MVP do Agent Force, Data Cloud, então eu sei que tem o roadmap de 2026, 2027, eu já tô por dentro do que tá acontecendo, vai acontecer. Mas, tipo assim, o que está acontecendo realmente hoje é muita coisa. E se a gente for começar a pensar, às vezes eu posso falar que, tipo assim, é um auxiliador para deixar as pessoas pindocadas, né? Porque é muita Uhum. coisa e se você vai parar, estudar, tentar entender, é complicado. É muito complicado. É complicado. E com isso agora vem uma das perguntas que eu vou fazer para ti, né? Quais foram as suas metas que você traçou e como elas evoluíram ao longo da sua carreira? Cara, as metas que eu tracei foram basicamente metas de certificação, que foram mais ou menos em 2020. Em 2019 eu estava com administrador. No final de 2019 eu tirei a de Sales Cloud Consultant, a de App Builder e a qual que era a outra? Teve uma outra que eu tirei. Putz, cara, eu juro que eu esqueci o nome da outra, mas eu tirei três no final do ano de 2019. Aí no ano de 2020, auxiliado pelo Jean na época, ele falou, cara, é, monta uma estratégia para você. Daí eu falei, putz, eu quero a de Application Architect, entendeu? Aí eu falei, vou estudar. Estudei, tirei várias. Cara, pra você ter noção, acho que a última que faltou foi a de Developer 1, que foi, para mim, a de longe a mais difícil que eu já fiz, entendeu? Mas assim, de longe. Estudei, bombei. Cara, acho que bombei em várias provas. Tipo, bombei em uma, marca o mês seguinte, faz e tira o dinheiro. Cara, e foi fazendo, foi fazendo. É, então, as metas que eu estipulava para mim mesmo eram as de certificações. Mas não certificação pela certificação só, porque o que eu tomei para mim? Falei, puxa, quando eu coloquei a certificação no meu LinkedIn, mudou minha vida, começaram a procurar emprego, etc. Eu falei, então certificação é um negócio que a galera olha, entendeu? Na hora de procurar emprego. Mas o conhecimento, obviamente, é o mais importante, é o que vai te manter no emprego, entendeu? Que é por isso que eles estão te contratando. Então, eu mantinha essa meta de certificação, mas eu também mantinha essa meta de vou tentar postar alguma coisinha legal, vou tentar fazer. Eu nunca fui muito de seguir esse tipo de meta de postagem de LinkedIn. Mas Uhum. ajuda, viu, cara? Ajuda bastante, porque teve uma época que eu falei, vou fazer um por semana, e eu fiz isso, sei lá, durante uns 6 meses, assim, mudou bastante, assim, a questão do LinkedIn. Porque eu sempre postava, vou fazer uma coisinha, como que faz isso o CRMA? Clica aqui, arrasta ali, não sei. Coisas básicas, entendeu? Dentre elas, o dashboard do Street Fighter. Cara, isso fez toda a diferença. Toda a diferença, entendeu? Então, se eu fosse falar para o pessoal colocar metas, tenta colocar uma meta, sei lá, de mais ou menos umas 2 certificações por ano, assim. Não precisa ser muito mais do que isso. Se você tiver de boa, 2 certificações por ano tá mais do que legal. Agora, se você tiver, cara, não, eu tô muito pilhado, quero muito. Cara, sei lá, o céu é o limite. E tem muito dinheiro para gastar, porque é US$ 200 cada uma, né? Verdade, verdade. Eu
a certificação, para mim, ela atesta algo que eu já trabalhei e um conhecimento que eu já adquiri, né? Esse é o meu objetivo de certificações. Então, tipo assim, é atestar, né? Porque é uma das coisas que também eu invisto. Eu ganhei poucos vouchers, né? Hoje, como MVP, a gente tem voucher para tudo para certificação. E eu estou colhendo os frutos disso, né? Então eu tenho algumas certificações que vão aparecer aí para frente, que são pelo voucher, mas eu investi em mim para também não ficar preso assim, pô, a gente investiu em pagar a certificação. Caramba, tipo, quando eu estava trabalhando em consultoria, a consultoria ganha quando você tem a certificação. Eles ganham. Tem coisa por Exatamente. trás. Então, tipo, não vem com essa balada de estou investindo em você porque, pá, não. Estou investindo no retorno para eles. Né? E quando você tem uma certificação, atesta que você realmente, pelo menos, estudou. Né? Estudou aquele tópico. Aí, aquele negócio do hands-ons é por tua conta. Se você não for, só vai te dizer. A gente tem inúmeros exemplos nesse universo Salesforce de pessoas que de uma hora para outra tiraram trocentas certificações e daí entraram em empregos da Salesforce e não durou em um mês. Por quê? Era uma pessoa tinha uma capacidade muito grande de estudar, entender e passar nos exames. Mas a experiência hands-on de realmente, estou fazendo isso, estou estudando nisso, estou mexendo, vou ter uma org de desenvolvedor, vou testar, como que funciona isso, o que acontece se eu colocar uma vírgula aqui, quebrou o código, ferrou. O que eu tenho que consertar? Então, esses conhecimentos são, na minha opinião, também são muito mais valorosos, porque certificação é uma coisa, atesta que você sabe. Mas se você não souber fazer no hands-on, no dia a dia, no vamos lá, no pega para capar, desculpa a palavra, não adianta nada você ter certificação. Né? Então, isso é uma das coisas também que eu concordo contigo. Tipo assim, você tem que saber fazer. Não é só a certificação. Você tem que ter metas? Sim, tem que ter metas. Porque é a tua evolução. Né? Você está mostrando às pessoas que você está se mantendo atualizado, você está mostrando que você realmente é que eu conheço sobre isso. Tirei essa certificação, já estou trabalhando com isso há tanto tempo. Então, isso te atesta. Né? E com esse gancho ali, dentro dessa tua jornada, Felipe, qual que foi o momento mais marcante até agora? Desde quando você começou, quando você tô vendo isso aqui, não tô entendendo, deixei, voltei agora, tô entendendo graças a um curso da Udemy lá, tô entendendo como que funciona. Dentro disso daí, até hoje, no que você está estudando, o que você está se desenvolvendo, o que você está fazendo, qual que é o momento mais marcante para ti dentro dessa tua jornada? Cara, não teve vários, entendeu? Mas assim, acho que o mais marcante para mim foi quando a Salesforce veio me chamar para ser embaixador, Credential Ambassador e ajudar a construir a nova certificação de CMA. Falei, caramba, os caras, tipo, realmente curtiram, tá ligado? Eu realmente conquistei algo bem legal, assim, entendeu? Realmente fiz a diferença no ecossistema. Porque não foi uma coisa, assim, trivial. Foi uma coisa, assim, foi um programa bem demorado. Demorou, acho que uns 6 meses de programa. Mas foi muito legal. Foi muito legal. Acho que foi a coisa, assim, que eu mais olhei e falei, puxa, dessa eu posso mergulhar mesmo, assim, entendeu? O resto foi coisa de cliente, tipo assim, você recebe inúmeras, assim, já recebi inúmeras recomendações, tipo, nossa, você trabalha muito legal, não sei o quê. Cara, desde que eu comecei a trabalhar com TI, principalmente quando eu vendi Analytics, eu nunca tive uma reclamação de cliente para mim, nunca tive. Entendeu? Sempre foi, cara, adoramos o seu trabalho, queremos você mais aqui, já renovamos seu contrato, não sei o que, acabou de acontecer de novo agora. E isso me deixa bem feliz. Me deixa feliz porque eu vejo que, cara, eu tô fazendo algo certo. Tô fazendo algo que, entendeu? Dá uma sensação. Eu não sei se a galera tem isso. Eu tenho, entendeu? De valor. Entendeu? Puxa, eu tô entregando valor. Entendeu? Muita gente não se importa com isso. Eu me importo. Boa. Então eu posso dizer que isso que é o que te motiva também a continuar dentro desse universo Salesforce. Sim, pode considerar isso sim. Porque eu sinto que foi algo que mudou minha vida, tá ligado, cara? Foi algo que literalmente me fez sair de um cara que tinha que contar dinheiro para comprar uma pizza no fim de semana com os amigos e para sair,
para um cara que conseguiu comprar uma casa nova em São José dos Campos em menos de 5 anos, entendeu? Uhum. Então, assim, fez toda a diferença na minha vida, assim, toda a diferença mesmo. Eu sou bem feliz e bem grato. E, e enfim, bom, acho que eu falei tudo. E vamos lá, o papo tá bom, já estamos com quase 1 hora de conversa aqui, né? Sei que você tem teu tempo também, mas qual que tá sendo o seu, o que você tá vendo como o teu próximo objetivo dentro da carreira Salesforce? O meu próximo objetivo vai ser dominar o Tableau Next, com certeza. Era até uma pergunta que eu ia te fazer por fora, porque você falou que tá sabendo das coisas novas que virão aí. Já buscar informação sobre o Tableau Next, buscar informação sobre a certificação de Tableau Next, buscar informação sobre se tem alguma outra coisa além do Tableau Next vindo aí, de Analytics também, entendeu? E também ir para outras áreas. Faz um tempo, com o Tableau Next isso me tomou mais tempo, mas faz um tempo que eu estou querendo aprender Databricks também. Então, Boa. mas esse é meu maior objetivo, o Tableau Next que está na boca de todo mundo. Ainda mais com esse lançamento, né? Todo mundo ouviu falar, meu Deus, vai fechar o CRM Analytics, vai deixar de existir não sei o quê. O pessoal ficou com medo, né? Então Sim. está pensando em migrar para o Tableau Next, sendo que o Tableau Next é integrado com o CRMS, você consegue carregar as dashboards de um dentro do outro, entendeu? Uhum. Mas É interessante que eu sempre falava, tipo assim, cara, uma coisa que a Salesforce nunca explorava muito era o Tableau, cara. Eu sou um Zé Ruela, tipo, eu conheço a parte mínima do Tableau, os dashboards, como fazer os negocinhos assim, mas coisa bem simples, pelo fato de que eu gosto do produto. Né? Eu gosto da capacidade dele. E eu sempre falava, cara, a Salesforce explora tão pouco uma Ferrari, cara. Eles estão com uma Ferrari ali na garagem, é só para mostrar, para o pessoal tirar foto e coisas. Os caras estão com uma Ferrari e não estão explorando. Quando eu ia nas empresas, fazia projeto, o que vocês têm? Tem um Power BI. Pô, vocês já viram falar do Tableau? Não, cara, é muito caro, não tem capacidade. Quando os caras falavam não tem capacidade, eu sempre falava, peraí, você já parou, já verificou o que o Tableau faz, afinal das contas, para você falar que não tem não tem capacidade, capacidade, né? né? Eu tirava meio pessoal esse negócio, falei, cara, você não sabe desculpa a palavra também, hein, pessoal, a puta ferramenta que é o Tableau, você não sabe a capacidade que tem, o quão poderoso é essa ferramenta e quão integrado é com as clouds, quão fácil é você integrar dentro de uma Service Cloud, uma Sales Cloud, num e-commerce. Cara, a quantidade de integrações e facilidade que você tem de exposição de dados do Tableau nessas nuvens, cara, é um absurdo. E o pessoal fala, não tem capacidade, não tem cadê. Eu ficava assim, pé da vida. Eu só não montava um POC do Tableau, porque, tipo assim, eu não tenho conhecimento nem 10%, acho que nem 5% do que você tem, para poder fazer uma coisa assim, para mostrar pro pessoal e falar assim, fica quieto, cara, o Tableau é uma porra de uma puta de uma ferramenta, desculpa de novo palavrão aí, pessoal, pi, depois eu vou editar, tirar esses palavrões, mas não vou editar nada, aqui a gente não edita, aqui é começou, acabou, é verdade, aqui começou e acabou, e é de boa, mas é uma coisa assim, tipo assim, a ferramenta é muito poderosa, e as pessoas não sabem, a Salesforce não explorava, daí começou a explorar o MuleSoft, agora começou realmente tá essa movimentação pro Tableau Next, que é coisa assim, com Agentforce e coisa assim, cara, eu concordo com você, tipo assim, você tem que dominar mesmo o Tableau Next, como você faz toda essa parte nesse universo Analytics, que é uma das ferramentas que realmente eu acho que junto com, você não dá pra falar Agentforce, né, junto com a inteligência artificial, não, porque o Agentforce, ele tem Einstein, tem uma montoeira de coisa por trás. Então, a inteligência artificial, outras ferramentas como o Tableau, MuleSoft está crescendo, tem outras coisas que estão crescendo, né? Eles vão fazer a diferença agora e de um curto tempo, assim, que vai ser os tops, né? Então, isso que a gente tem que realmente se esforçar em começar a entender melhor antes de começar saindo falando, tipo, beleza, você não entende da tecnologia Salesforce, mas você não fala, tipo, essa ferramenta não funciona. Você já testou ela? Lógico, não, pelo amor de Deus. Então, às vezes eu ficava pé da vida, eu comecei a me centrar, falei, não, peraí, a pessoa não conhece, então vamos dar uma forcinha só para mostrar.
né? Então isso que é uma das coisas que eu acho interessante nesse nosso universo. E agora, como que você colocou, tipo assim, o teu objetivo é realmente dominar o Tableau Next, porque no teu rol de conhecimento, no teu rol de trabalho, é uma das coisas que vai fazer diferença em breve, né? Que tem muita coisa vindo, tem bastante coisa vindo, as modificações, as atualizações, não é só um rebrand, como eu falo, não mudou o nome. Não é que nem o primeiro era o Genie, CDP, Genie, Data Cloud e agora Data 360. Não é só uma mudança de nome que existe, é É muita outro coisa produto. É que outro existe, a produto. remodificação, a atualização, o incremento de funcionalidades, coisas que não existiam na ferramenta e a Salesforce viu que nas outras ferramentas que são competidoras faz a diferença, eles estão trazendo para dentro, então é muita coisa, né? Uhum. Com certeza, é isso mesmo, meu cara. Tranquilo. Meu amigo, de novo, sem palavras pelo teu tempo, pela tua carreira, cara, que é tipo assim, de novo, para mostrar para o pessoal que, tipo, cara, você não precisa ser do mundo do TI para ter o sucesso que o Felipe tem. Então, tipo assim, é o esforço do cara. Claro que não foi tudo assim, pô, vem a mim, foi o teu primo mostrando o Salesforce, você foi lá e pá, beleza, comecei e trabalhei. Não, cara, era uma pessoa comum no mundo do TI, né, que a gente pode chamar. Eu sou do mundo da TI, eu venho no mundo da TI de 1986, né? Tô Pois com é. 5.1 agora, desde 86. Eu posso falar que eu sou do mundo da TI, mas pessoas que não eram do mundo da TI como o Philip, entrou, começou a ver, começou a dar a oportunidade, começou a se esforçar, começou a suar, começou a investir o tempo, que é o maior asset que a gente tem, é o nosso tempo, né? E agora, sim, com todo esse tempo já de trabalho, ele vem colhendo o que ele plantou. Porque quem planta coisas boas vai colher coisas ótimas. Então essa é sempre a nossa, é a minha visão. E tendo você mostrando para o pessoal aí como foi o teu início, como que é a tua forma de pensar, a tua forma de trabalhar, cara, isso é um presente pra gente, que a gente só tem que agradecer a você. E de novo, não só a comunidade Salesforce e tudo aí, toda a comunidade em termos de analytics e coisas assim, tem a ganhar em conhecer uma pessoa como você, Felipe. Uhum. Eu agradeço também, pessoal. Espero poder ter ajudado alguma coisa, contribuído com o podcast, com as informações. Lembrando que tem mais de um caminho, tem vários caminhos que você pode seguir, entendeu? Várias maneiras diferentes. É aquilo que eu falei. Se eu pudesse dar uma dica total é mantenham-se curiosos e mantenham-se bem conectados com o seu network. Façam parte da comunidade, interajam, porque, cara, que nem o Maurício acabou de falar. Os meus skills fazem a diferença. Eu sou bom no que eu faço. Mas eu tive bastante ajuda, como vocês puderam ver. Tanto para aprender o Salesforce, quanto para entrar nos meus trabalhos, quanto para, entendeu? Então, não negligenciem o network, pessoal. Nunca façam isso. Não cometam esse erro. Beleza. Bom, valeu muito aí para a tua presença, Felipe. E, cara, as nossas comunidades, o nosso mundo do Salesforce sempre vai estar aberto para ti. Tendo qualquer coisa, a gente está aqui para te ajudar, para divulgar ainda mais a parte do Analytics, né? Que de novo, acho que ainda assim, a Salesforce não faz um trabalho como deveria ser feito, né? Para expor cada vez mais ferramentas que são excelentes e profissionais fora do padrão como você e como outras pessoas que você citou o nome, né? Que fazem essa diferença nesse universo. Beleza, Uhum. meu amigo? Beleza, meu caro. Muito obrigado por tudo. E se vocês precisarem de novo, estarei sempre aberto para mais uma conversa, enfim, para discutir qualquer coisa. Foi um prazer participar, viu? Muito obrigado. Valeu. Show de bola. E aí, curtiu esse episódio? Então já aproveita, segue o podcast na sua plataforma favorita, ativa o sininho se tiver essa opção e compartilha com aquele amigo ou amiga que está na mesma jornada com você. E se puder, deixe uma avaliação ou comentário. Isso me ajuda muito a levar conteúdo com qualidade e relevância para mais Trailblazers. Obrigado por me acompanhar até aqui. Nos encontramos no próximo episódio do Falando sobre Salesforce. Até lá!